Voltamos com o terceiro bloco do nosso programa A Cidade, debatendo aqui a política e a economia em Nova Friburgo. Hoje, recebendo o Ricardo Figueira, empresário e ex-vereador, e também o professor e ex-vereador Marcelo Verli, e também meu colega aqui, que tem programa na TVC. A gente estava falando aqui, Ricardo, sobre a questão de parar com a mesmice e se trazer alguma coisa nova. Vocês, como vereadores, debatiam isso na Comissão de Finanças e Orçamentos e no plenário também, em outras situações, quando recebiam, enfim, encaminhamentos do Executivo, né? Do Executivo. Exatamente. Como é que você vê essas possíveis inovações e o que você define como inovações e depois como mesmices? E eu vou fazer a mesma pergunta para o Marcelo Verli depois. Vamos botar assim, a mesmice, né, Marcelo? A gente sempre via a repetição de todo um agrupamento de programas de governo com alocações das suas despesas, mão de obra e capital, com a correção da possível inflação que viria. Esse era o orçamento das despesas. Eu até falava, poxa, esses programas de governo tinham que ter um nome popular para a população poder fiscalizar, né? Tipo como a gente vê, né, a Minha Casa Minha Vida, a população identifica como uma obra de habitação destinada a uma renda menor, a pessoa que tem uma pouca renda, até 2 salários, 3 salários. Se você botar um nome técnico, construção disso para aquilo, a população não vai fiscalizar, não vai entender que programa de governo é esse. E se você pegar o nosso orçamento, os programas de governo, os nomes, é a mesma coisa. Desde, acho que se bobear, Heródoto Ben de Mello, Alencar Pires Barroso, Doutor Amâncio, e se voltar atrás até de Galdino do Vale, lá Jean Bazé, quando assumiu. Se a gente verificar essa situação, a gente vê essa mesmice de repetição. Por outro lado, as receitas também da mesma forma. O município ele não avança, por exemplo, se eu vou perder a arrecadação do ITBI porque o momento não está de venda de imóveis, isso vai ter uma perda muito grande da arrecadação, o que eu posso fazer para, de repente, vender alguns imóveis ou vender alguns direitos que o município tem e que ele não produz, esse direito ele não produz uma rentabilidade que a população quer. Né? A gente não quer empobrecer o município, mas um exemplo que a gente estava dando aqui, para que ter 7 milhões, 10 milhões de investimento de ações na conta da Energisa, isso se transforma em quê para a população de Nova Friburgo? Eu não vejo nada. Qual o fruto desse dinheiro que traz uma rentabilidade, que traga um serviço público ou uma obra pública que o município se satisfaz, a população se satisfaz? Não tem. Então você não vê assim, até determinados bens imóveis, né, de propriedade do município, sim, que não tem destinação. Que estão em lugares ótimos, que tem uma valorização grande, que poderia se transformar num capital imediato para o município e, em contrapartida, transformar isso numa melhoria da saúde, uma reforma do Colégio Rui Barbosa, uma reforma do Colégio Demerval Barbosa Moreira. Isso a gente tem que buscar essa situação. Na verdade, se torna muito mais dispendioso para o município manter a conservação desses lugares, como é o caso do prédio da Cruz Vermelha. Isso, o prédio da Cruz Vermelha, você vê, tem um prédio ali numa área nobre, né? O próprio prédio da estação rodoviária que está ali, onde funcionam algumas repartições, defesa civil e tudo mais, uma área nobre que o município tem e que traz muito pouco de benefício à população, né? Então a gente vê essa situação na mesmice da mesmice. Por exemplo, quando você pega, vamos dizer assim, uma evolução de receita, como nós vamos ver nos gráficos ali, ela só baseada em que? No crescimento, não no crescimento econômico da cidade, mas no crescimento de que uma inflação pode ter, é uma coisa. E por outro lado, criar possibilidades da gente buscar recurso fora para poder ter investimento na cidade. Eu acredito que se o município não buscar pelo menos 10% a 20% desses investimentos, os outros 80% vão vir com mais facilidade do que os 100% que hoje busca, né? Como é que você vê isso? A gente tem vivido um gerenciamento de rotina, né? Daquilo que já existe, daquilo que já é o padrão, como disse o Ricardo. Existe uma lei federal que rege os orçamentos públicos, né? A Lei 4.320, que é uma lei, inclusive, instituída na época da ditadura militar, de 1964, que tem toda uma parametrização técnica e a prefeitura
aproveita essa parametrização e encaminha os projetos de orçamento sem que efetivamente incorpore uma visão estratégica. Aonde Nova Friburgo pretende chegar, quais são as áreas vocacionais que serão mais desenvolvidas, e a partir daí buscar instrumentos financeiros orçamentários que, de certa forma, sinalizem esse desejo de uma cidade que nós queremos, que nós pretendemos que se desenvolva. Acaba virando uma rotina, por isso que tantos chamam o orçamento público de peça de ficção. Sim. Não é um orçamento estratégico, gerencial, para que a prefeitura, através do chefe do executivo e dos secretários que comandam as principais pastas, possam direcionar para que Nova Friburgo se identifique, por exemplo, como a melhor cidade em gestão da saúde no estado do Rio. Para isso, talvez você precise aplicar mais recursos em atenção básica e não somente em atividade hospitalar ambulatorial, embora seja fundamental, mas dados da OMS apontam que a cada dólar ou a cada real investido em atividade de prevenção, você economiza inúmeros outros na atividade fim, que é natural. Quanto melhor for a saúde, menor a necessidade do combate à doença. E a gente, infelizmente, não tem visto isso acontecer. A gente espera que haja uma mudança nesse cenário. Não tenho perspectiva de que isso aconteça a curto prazo. Mas o orçamento tem que deixar de ser uma peça de ficção para se tornar um instrumento gerencial de condução verdadeiramente da cidade. Um planejamento. Exatamente. O orçamento ele tem que fazer parte de um planejamento de governo. Isso. E não apenas de metas e números que no atual ano, Denis e Ricardo, a gestão ainda pode dizer que está trabalhando com o orçamento que era da gestão anterior. Agora, eu tenho uma curiosidade para ver a proposta orçamentária para 2018, que é o ano do bicentenário da cidade. Se vai incorporar inovações, se vai incorporar uma visão estratégica ou se vai novamente ser repetição da mesmice. Né? A gente tem um debate na cidade que foi palco de um enfrentamento grande do ex-prefeito Rogério Cabral e da oposição aqui em Nova Friburgo, que é a questão de aumentar a arrecadação com o estacionamento rotativo. Bate-se muito nessa tela. O que não é uma inovação, na minha opinião. Não, isso na não minha é inovação. opinião, não é uma inovação. Não dá para se dizer que isso é uma inovação. Mexer na questão dos prédios públicos, realmente pensar... Eu não consigo ver outra forma de se adequar a uma cidade sem você falar na questão do urbanismo. Eu não consigo, para mim não dá para desassociar isso. A questão do urbanismo ela é fundamental, porque se você mantém o que está errado no local errado, você atrapalha o desenvolvimento de uma cidade inteira. Assim como tem cidades que resolveram fechar avenidas para tornar elas simplesmente calçadas para poder centralizar uma determinada, um shopping a céu aberto. Mas aqui não dá para se fazer isso. Tem lugares que dividem a rua dos bares, onde você vai criar um ponto, além disso você agrega, criando pontos turísticos, e aí você vai valorizando tudo, você valoriza o local, o ponto do comerciante, você valoriza para todos os setores, diante de uma questão urbanística. Eu só vejo dessa forma. E você precisaria tornar a cidade mais atrativa, né? Sim, mas... A intervenção no logradouro público, a intervenção nos setores de produção, de comércio ou de serviço da cidade, eu vejo, no primeiro momento, tem que ser muito bem planejado. Isso é uma evolução de tempo, né? Você intervir de tal forma que você transforma um local que já está ficando obsoleto, está lá largado, abandonado, com infestação de várias situações que possa ser degradante ao dia a dia, e começar a intervir para que aquilo ali comece a ser revitalizado e ser feito. Isso é planejamento, mas a gente sempre fala, a nossa cidade ela está num momento de tanta ineficiência dos últimos, vamos botar aí 8 anos, 10 anos para cá, na administração e na condução do orçamento e das nossas riquezas, que a cidade ela precisa de um bom planejamento, mas ela está precisando de um choque imediato, principalmente na saúde. No que diz respeito até naquela pesquisa que foi feita, Marcelo, pelo nosso grupo de pensamento lá, a ansiedade da população em ver que a terceira idade, né, o idoso, ele não está tendo um tratamento correto da área de saúde da gente. É o que mais anseia a população de Nova Friburgo, é o amparo do seu ente querido, da sua velha guarda que a gente fala, pais, mães, avós, que estão passando por um momento muito difícil no tratamento deles do dia a dia, que são remédios continuados que estão faltando,
né, o tratamento de acompanhamento para poder fazer a medicina de exames e tudo mais, é onde o município está pecando e não está fazendo a sua parte. Voltando aqui, eu falei que eram 2 tópicos, o estacionamento rotativo era um. O segundo foi a compra da Ipu, a possível compra da Ipu no governo do Rogério Cabral. A possível compra da Ipu seria uma questão de organizar a prefeitura dentro da antiga fábrica Ipu, com vários setores, com várias secretarias, possivelmente também com a implementação de uma universidade de medicina para vir para cá. Quer dizer, a questão assim do planejamento, na minha concepção, era bastante funcional. A questão de logística, de você colocar, porque, como o Ricardo Figueira colocou aqui, o prédio da antiga rodoviária Leopoldina, ali no centro. Eu me recordo de ter conversado várias vezes isso com o secretário de obras, a gente conversando lá na prefeitura e na rua também. Por que não fazem um edifício garagem? Eu cheguei a perguntar isso, por que não fazem um edifício garagem aqui e centralizam o estacionamento da maioria da Alberto Braun aqui, e vocês criam um rotativo na Alberto Braun de 1 hora, de meia hora, talão, ticket, não sei, algum planejamento. Mas fica eu cheguei a mencionar exatamente aquele prédio ali. Falei, isso aqui agrupa 4 secretarias que ficam perdidas, não é um lugar bonito, é uma antiga rodoviária, quer dizer, rodoviária normalmente nunca é bonita. Aquilo lá ainda é uma antiga rodoviária. Que foi muito mal adaptada, inclusive. Sim. Né? Só puseram o quê? Adesivo? Umas tem porta de vidro, outras não, e não tem mais nada. Aquilo lá foi simplesmente... Eu tenho medo de comprar prédios assim como o Ipu, como é a adaptação da nossa prefeitura na rodoviária ali e lá no terminal rodoviário da Leopoldina, como o prédio da Oi é um elefante branco que nós compramos ali para se fazer. As instalações não atendem à modernidade, você está com as coisas obsoletas e fica o município com aquele elefante branco para transformar em realidade. O prédio da Oi, nós fomos em uma coletiva, fazer uma coletiva recentemente lá, deve ter 1 semana ou 2, e eu falei exatamente isso. Nós entramos ali, a Secretaria de Turismo no 2º andar, né, no primeiro andar que eles chamam, né, e o 2º andar ali de educação. Eu usei exatamente esse termo. Estava conversando com um amigo, eu falei, gente, que elefante branco que é mal aproveitado. Porque não tem coisas que não tem sentido, não são funcionais, você não resolve nada, os setores todos espalhados ali. Eu vou interromper aqui, porque o nosso tempo já está passando. A gente vai voltar com isso aí no 4º bloco, tem muito mais, tem uns gráficos ali que não deu tempo de a gente mostrar agora, mas vai dar tudo no 4º bloco, a gente volta já já.